boa tarde, aqui é o Marco Gomes, vamos para mais uma edição do Bubox Webinars, e esse ano a gente vai fazer o último webinar do ano com um tema super atual, um tema que foi bastante discutido esse ano, mas que realmente vai fazer bastante diferença no mercado de publicidade brasileiro ano que vem, que é a mídia programática. Hoje a gente vai falar um pouco principalmente sobre os conceitos, sobre as nomenclaturas usadas e onde a Bubox, a empresa que eu fundei em 2006, se enquadra neste novo panorama de publicidade online. Tá? Então, primeiro a gente vê o que é a mídia programática. A mídia programática é uma evolução na forma de comercializar a mídia online e, basicamente, ela tem um nível de tecnologia muito mais alto na compra e na venda de mídia. Até agora, a gente tinha visto muita tecnologia na apresentação da publicidade, com recursos de games, recursos 3D, de microfone, câmera, muita coisa acontecendo. Depois veio a onda da segmentação, muita tecnologia na segmentação online. A gente vai até falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E a nova evolução tecnológica da publicidade online agora é usar a tecnologia não apenas para apresentar a publicidade e para segmentar ela, mas também para comprar e vender essa publicidade. Então, a mídia programática ela traz anúncio, preço e público ideais, tá? O anúncio ideal pelo preço ideal apresentado para o público ideal. É isso que a mídia programática nos permite fazer. O ecossistema de publicidade online, ele hoje pode ser dividido entre mídia não programática e mídia programática. E a gente vai falar um pouco sobre esse ecossistema aí mais na frente. Mas basicamente a mídia não programática é tudo que a gente fazia até recentemente. Ela tem valor negociado previamente com investimento mínimo, as otimizações necessitam de inteligência humana, atualização de API, os sites são pré-definidos pela segmentação de dados, a gente usa behavioral targeting para segmentar, e existe planejamento e análise de relatórios bastante, onde a gente tem um feedback aí da evolução da campanha. Já a mídia programática, esse novo universo que está chegando no Brasil com cada vez mais força, ela tem otimizações automáticas, ela possibilita a automatização das otimizações, os inventários são definidos pelo fluxo da audiência e não pela escolha do comprador, o valor das impressões depende da reputação do anúncio e a gente não tem investimento mínimo. Só para ter certeza aqui, vocês estão ouvindo o áudio daí? Vamos ver se sim. Quero ver aqui no chat, nas perguntas. Ok, todo mundo está ouvindo o áudio. Excelente. Muito obrigado, gente, pela ajuda. Vamos continuar. Então vamos ao glossário e ao ecossistema de mídia, que é a parte mais importante dessa apresentação. Tá? Quais são as siglas que fazem parte desse universo do ecossistema de mídia online? A gente tem de um lado o anunciante, do outro lado o publisher, e no meio do caminho a gente tem um monte de siglas e um monte de agentes aqui, cada um com um papel muito específico e muito bem definido, que possibilita a mídia programática. Primeiro deles, a gente tem aqui a Ad Network, que é um agregador de conteúdo que se agrupa horizontalmente ou verticalmente. Então, você pode ter ad networks que tem todo tipo de website, todo tipo de publisher, ou você pode ter ad networks verticais, especializadas em moda, especializadas em turismo, ou especializadas em plataformas, especializadas em mobile, especializadas em blogs de certos tipos, etc. Depois, a gente tem os Ad Exchanges, que são plataformas onde você pode vender e comprar os espaços de mídia. A gente tem também as DSPs, que são as Demand Side Platforms, que ajudam o anunciante na compra de mídia da forma mais programática possível. Tá? DSP basicamente é uma plataforma de tecnologia que ajuda o anunciante a comprar e a agência a comprar da maneira mais programática possível. Depois a gente tem as Agency Trading Desks, que são as mesas de operação. Elas são responsáveis por fazer a compra de mídia em tempo real. Normalmente elas usam uma DSP, então a DSP é a plataforma, e a mesa de operação são as pessoas que usam essa plataforma. Funciona com inteligência humana e tecnologia. A tecnologia normalmente vinda da DSP,
e a inteligência humana ali alocada na própria Agency Trading Desk. E a gente tem as SSPs. As SSPs são as Supply Side, ou as Sell Side Platforms, e elas organizam e integram os inventários disponíveis para que eles possam ser vendidos nos Edge Exchanges e comprados pelas DSPs e etc. Então a gente tem, por último, a gente tem o DMP, que é uma central agregadora de dados online e offline, são responsáveis por tratar e segmentar a audiência para as campanhas. Então, como que isso funciona na prática? Quais são os caminhos, né? Porque aqui a gente falou um monte de conceitos, um monte de caixas e tal, mas quais são os conceitos e como a informação flui aí nesse ecossistema? Então a gente tem um monte de setas mostrando como que a coisa flui entre os diferentes entes. Então você tem o publisher ele pode estar ligado diretamente no anunciante, é claro, mas isso é um jeito muito antigo de se fazer publicidade, onde o anunciante vai direto no website para anunciar. O jeito mais moderno é passando por esse ecossistema, em que o publisher ele está ligado numa ad network, a ad network está ligada numa SSP ou numa DSP ou nos dois, do mesmo jeito que a ad network pode estar ligada na exchange, e acontece aí uma compra desses espaços de publicidade do publisher, que são representados pela ad network, eles acontecem nesse ecossistema que está distribuído entre a exchange, a DSP e a SSP. Do outro lado, você tem um anunciante que, de novo, ele poderia ir direto no publisher, só que isso é um jeito muito ineficaz de se comprar mídia. Ele normalmente agora ele vai ou direto numa ad network, o que acontece bastante no Brasil, mas ele também pode ir direto numa Agency Trading Desk. E aí na Agency Trading Desk, a Agency Trading Desk vai pegar os objetivos do anunciante, a verba do anunciante, vai tomar as melhores decisões possíveis, usando uma DSP ou indo direto na ad network, mas a mesa de compra da agência vai ser especializada em comprar mídia. Enquanto o anunciante tem um monte de coisa para fazer, um monte de outras preocupações, a própria agência também, a mesa de compra, a Agency Trading Desk, ela tem essa responsabilidade, esse foco em comprar mídia, e essa é a única coisa que ela faz, então ela faz isso melhor do que qualquer outro player. Então, no ecossistema de mídia, a gente tem o ciclo de compra e de venda. De um lado, a gente tem o buy side. O buy side, que é como a gente chama esse lado da compra, ele tem estes players. Ele tem o anunciante, a agência, ele tem a ad network, a trading desk, o retargeting e a DSP. Esses todos são os caras do buy, eles são os caras que fazem a compra de mídia, eles são responsáveis por comprar a mídia. No meio do caminho você tem a exchange, que é responsável por fazer essa troca entre o buy side e o sell side, o lado de compra e o lado de venda. E do lado de lá você tem o lado de venda, são as pessoas que vendem mídia. Então, esses são os termos que são usados. Do lado da venda a gente tem a SSP e o próprio publisher, o próprio website. Então, a Edge Exchange fica no meio do caminho, dividindo o lado de quem vende mídia, que são os publishers e as SSPs, do lado de quem compra mídia, que são as anunciantes, agências, ad networks, trading desks, retargeting e DSPs. E, suportando isso tudo, a gente tem os dados que são aí a DMP representada aqui nesse gráfico pelo bloco da DMP, e a DMP ela coleta dados em todos esses players e integra esses dados para gerar as melhores decisões possíveis. Então ele coleta dados tanto no publisher quanto no SSP, no Edge Exchange, na DSP, na Network, na Trading Desk, no próprio dados do anunciante e da agência. O DMP coleta esses dados todos, processa tudo isso numa grande operação de Big Data e gera a melhor informação possível para que o anunciante tome a melhor decisão de compra e para que o publisher ganhe o máximo de dinheiro possível. E como a mídia programática é uma grande novidade, então a gente vai explicar um pouco mais como funciona a venda das 4 formas de mídia programática em relação a inventário e preço. Então, a mídia programática ela pode ser dividida entre tipo de inventário com reserva ou sem reserva e por leilão ou preço fixo. Esses são os 4 quadrantes, tá? Então, vamos falar primeiro sobre o tipo de preço. No tipo de preço, a gente tem os Private Marketplaces e os RTBs. Todos eles são por leilão e sem reserva de inventário. Leilão quer dizer que
leva aquela impressão de anúncio. Quem pagar mais, então vai ter 4, 10, 50, 1000 anunciantes fazendo ofertas por uma impressão de anúncio, por uma exibição, por um usuário. E quem oferecer pagar mais por essa impressão de anúncio, por esse usuário, vai levar o direito de imprimir o seu anúncio. E não tem reserva de inventário, então eu nunca vou conseguir dizer para você quanto você vai conseguir, quantas impressões você vai ter no fim do mês ou no fim do dia, porque eu não sei como o leilão vai se comportar. Depois a gente tem os Preferred Deals, que estão embaixo aí, esse bloco azul. Eles são também não reservados, mas de preço fixo. Ou seja, quando vai acontecer uma impressão, se o publisher tiver um preferred deal com algum anunciante, ele oferece primeiro para esse anunciante que tem o preferred deal com preço fixo. O anunciante vai dizer se ele quer ou não aquele usuário. Eu quero apresentar, esse usuário me interessa ou não me interessa. Se ele me interessa, eu fico com essa impressão de anúncio, exibo minha publicidade e tenho aí a exposição da minha marca. Se ele não me interessa, aí ele devolve essa mensagem para o publisher ou para a CSP: olha, eu não quero este usuário, então o preferred deal não foi utilizado, e aí a impressão vai para o leilão normal. Aí o publisher vai colocar essa impressão para leilão na Edge Exchange, e alguns dos anunciantes, alguns das dezenas, centenas ou milhares de anunciantes vão fazer ofertas por essa impressão para que ela seja usada. E tem também com reserva de inventário, que são os Programmatic Guaranteed, onde o preço é fixo e há uma reserva. Então, o anunciante contrata do publisher uma certa quantidade de impressões por um preço fixo, e aí essa impressão, ela sempre que vai acontecer uma impressão de anúncio para um usuário, o sistema do publisher verifica se tem uma solicitação de Programmatic Guaranteed. Se tiver, vai acontecer a impressão de anúncio para quem contratou essa garantia programática. Se não tiver, aí ele vai para o Preferred Deal. Se o Preferred Deal não for utilizado, ele vai para os leilões RTB ou Private Marketplaces. Então, esses são os tipos de inventário e de preço. Basicamente, aqui a mensagem eles podem ser reservados ou não reservados, podem ser leilão ou fixo. E aí, em cada uma dessas categorias, a gente tem o Private Marketplace, os RTBs, o Preferred Deal ou o Programmatic Guarantee. Ok, agora que a gente passou pelo ecossistema de mídia programática, como que a Bluebox pode servir os seus clientes nesse ecossistema? A Bluebox é um ad network plugado em outros players que são responsáveis pela compra e venda de mídia. Você vê aí o logo da Bluebox aparecendo aí em cima da Ad Network, e a gente se conecta com todas as plataformas comprando e vendendo inventário para a realização de campanhas de mídia, sejam elas programáticas ou não programáticas, com reserva ou sem reserva, enfim, de todos esses jeitos que a gente viu aí. Enquanto a nossa equipe de vendas está nas ruas e nas agências vendendo inventário premium, formatos especiais e social cache, nossa equipe operacional está cuidando desse inventário dos publishers para gerar o melhor resultado possível para quem usa a Bluebox para ganhar dinheiro com seu conteúdo e com seus sites. A Bluebox ainda compra e vende mídia em DSPs, SSPs e Edge Exchanges. A Bluebox atua nesse mercado, como a gente está vendo aqui, de variadas maneiras, buscando sempre o melhor retorno para o anunciante e para o publisher. Okay? Então a gente está inserido nesse mercado há muitos anos, são 7 anos já, a gente tem bastante experiência sobre o que fazer e como fazer. O modelo ideal que a gente chegou é que a gente possui um inventário premium e está plugado a todos esses players. Então, a gente vende o inventário na Edge Exchange, a gente compra inventário na Edge Exchange, a gente vende na SSP, compra na SSP, vende para DSPs, está em contato com Agency Trading Desks e também fala diretamente com os anunciantes. Então, a gente está agindo em todos os elos dessa cadeia, tá? Aqui nesse modelo, a gente vê o ecossistema de publicidade online no Brasil, com muitos players. Esse aqui é só o modelo de quem trabalha atualmente no Brasil, tá? É um slide que mostra aí vários players e a gente vê a Bluebox aí em várias dessas caixas, por exemplo, como Publisher Tools, como Ad Networks verticais e horizontais. E esse ecossistema, ele é realmente complexo, mas é para mostrar que tem muita coisa acontecendo. A gente tem ad servers para publisher, tem ad server para anunciante, tem o bloco das agências,
tem as trading desks, as DSPs, as edge exchanges que atuam no Brasil e assim por diante. Então tem realmente muita coisa acontecendo e o mercado é realmente super complexo e exige bastante dedicação para que você entenda ele. E a ideia é mostrar que a Bubox ela está presente em toda essa cadeia diretamente ou através de parceiros. Agora vamos ao vídeo. Sem nada. Então, voltando aqui, a Bubox está plugada em diversos players desse ecossistema e atuando para o anunciante como um ad network. A gente oferece espaço publicitário nos milhares de sites e blogs que são parte da nossa rede. Hoje são 500 mil sites, blogs e perfis em rede social, além de 22 mil perfis de Twitter, 60 mil publishers. A gente traz espaço premium de mídia, reputação e influência e audiência qualificada para as campanhas do anunciante. A nossa rede é controlada por uma equipe interna exclusiva que é responsável por toda a qualidade e engajamento e aperfeiçoamento dessa rede. A gente também cuida diretamente do pagamento dos publishers, de suporte, atendimento, entre outros. Todo esse trabalho leva a gente a ter uma rede premium com audiência qualificada que é monitorada tanto pela Bubox quanto pela Naveg, uma empresa do grupo Buscapé. Os anúncios veiculados na rede Bubox, eles chegam a 60 milhões de usuários no Brasil, o que equivale a 6 em cada 10 brasileiros conectados. 60% da internet brasileira é impactada por anúncios da rede Bubox frequentemente, mensalmente. Isso, de novo, através da nossa rede própria de 500 mil blogs e sites de nicho e os 10 milhões de seguidores no Twitter. A gente é o one-stop shop para blogs, sites independentes e redes sociais. A gente faz isso através de formatos especiais de mídia, seeding no Twitter, mídia gráfica nos formatos padrão da internet, o IAB, social casting e campanhas no Facebook. A gente faz isso através do Behavioral Targeting, onde a campanha ela é exibida apenas aos usuários com perfil determinado, e isso em milhares de websites ao mesmo tempo. Então a gente define como é o anunciante define, a gente ajuda o anunciante a definir como é esse público-alvo, como é essa pessoa que ele quer alcançar, através de características como sites acessados, estado civil, geolocalização, interesses, gênero, escolaridade, idade, sistema operacional, classe social, tipo de conexão, entre muitos outros. E aí, através dessas características, a gente acha essas pessoas nesse grupo de 60 milhões. Então, nesse grupo de 60 milhões, você vai ter alguns milhões que fazem parte do seu público-alvo. E a gente vai exibir a sua propaganda para essas pessoas. E exibindo sua propaganda para essas pessoas, você vai ter aí a exposição da sua marca, tá? E como que a gente exibe essa propaganda para essas pessoas? A gente exibe isso através dos nossos formatos de publicidade. Um deles, por exemplo, são os formatos de mídia display, que são os formatos do IAB, os banners comuns que a gente já está acostumado. E esse banner, todo ano alguém mata o banner e diz que o banner morreu, mas na verdade isso não é verdade. Tem
banner está vivo e muito bem vivo, inclusive. O investimento total de mídia display e social no Brasil deve ultrapassar os 4 bilhões em 2014. Então, de novo, só para repetir, para ficar claro, de acordo com o IAB, que é o Interactive Advertising Bureau brasileiro, o investimento de mídia display e social deve ultrapassar os 4 bilhões em 2014. Então, o banner está muito vivo e funciona muito bem ainda, tá? A gente tem também o nosso formato, um dos formatos especiais da Bluebox, que é a troca de background, onde o anunciante coloca a sua marca em milhares de sites ao mesmo tempo e pode ter alcance de todos os usuários dos sites da rede Bluebox. E a gente faz isso trocando o background dos sites de acordo com o behavioral targeting. Então, não é que a gente vai trocar a imagem de fundo dos sites, de todos os sites, ou para qualquer usuário que entre neste website. Não é isso. Só vai ver a troca de background quem realmente for do seu público-alvo e quem for do seu interesse que seja exposto à sua marca. E aí, quando essa pessoa entra no website e ela é do seu público-alvo, o sistema da Bluebox faz a troca do background automaticamente e isso gera um engajamento e uma otimização da verba do anunciante muito maior. Mais de 60% dos usuários gostam dos formatos de publicidade online. Tá? Outro formato é o formato de vídeo. A gente tem alguns formatos de vídeo, o principal deles é o Video Embed, onde a gente coloca o vídeo do anunciante dentro de um banner IAB, pronto para ser reproduzido, não é autoplay, não tem nenhum tipo de pegadinha, a audiência tem que clicar nesse vídeo para poder assistir. Então, o vídeo só é apresentado para quem realmente clica nele para ver. 91% dos usuários brasileiros assistem vídeos online na internet, então tem muita gente que vai gostar dessa apresentação desse vídeo, vai clicar e vai assistir. E aí o anunciante só paga por quem clicar sobre o vídeo para começar a vê-lo. Então, é um formato que tem uma otimização da verba do anunciante muito grande. O outro formato é o Totem, que é um formato fixo de alto impacto, com 100% de viewability, porque ele fica sempre visível na tela. E aí, uma pesquisa da GfK mostrou que anúncios online geram mais retorno que os offline, com menos investimento. Esse formato Totem é um formato que tem uma característica muito forte de visibilidade, que ele vai ficar sempre visível para a audiência. Isso gera também um retorno para o anunciante muito legal. O pre-roll ou overlay, que é uma camada semi-transparente que aparece sobre o conteúdo com a intervenção. É um formato de grande visibilidade que surge enquanto a página carrega ou quando é acionada através de uma interação do usuário. Isso é um formato nosso que ele é muito semelhante ao formato de interatividade da TV. O investimento digital deve superar o da TV em 2 anos e esse formato é um formato que já mostra a Bluebox se posicionando e se preparando para estar presente neste novo cenário. Temos também a substituição de texto, que são ícones com links da sua marca ou produto nos posts de milhares de sites da rede Bluebox ao mesmo tempo, em que a gente insere o seu logo inserido no texto de maneira criativa e não intrusiva no texto que está sendo lido pela audiência. E esse elemento ele é interativo, ele pode ser clicado e aí ele pode mandar, por exemplo, para um vídeo, ou para uma fanpage, ou para um WhatsApp do anunciante. Isso é interessante porque os brasileiros passam mais tempo na internet do que na TV, então você vai ter ali uma presença frequente num ambiente que os usuários estão cada vez mais interagindo e acessando. E o social casting, que são posts patrocinados dos formadores de opinião mais adequados para carregar a sua bandeira. Isso é interessante porque mais de 60% dos consumidores confiam nas marcas com presença de mídias por anúncios e conteúdo. Então aqui a gente está falando de uma presença em conteúdo. E o publisher ele produz um conteúdo através de maneira contratada pelo anunciante. O anunciante aprova este conteúdo depois que o publisher produziu e esse conteúdo ele é publicado na mídia online do publisher, do site, no blog do publisher e impacta ali os seguidores e os fãs deste publisher, gerando ali uma transferência de reputação muito grande e muito interessante para a marca. Então, só voltando aqui ao cenário ideal, o ideal é a gente unir volume e espaço premium. Volume usando a mídia programática
e o espaço premium usando a mídia não programática. Na mídia programática, a gente pode ter mais envolvimento dos publishers no ecossistema, a gente vai ter mais volume, porque a mídia ela é mais fácil de ser controlada e comprada do jeito certo. A gente tem o menor preço, porque a verba é melhor utilizada. A gente tem o melhor ROI direto, medição de ROI ali para performance mesmo, e melhor aproveitamento do inventário. Já na mídia não programática, a gente tem uma rede premium de publishers com altíssima qualidade, a gente tem formatos especiais de alto impacto, com até 100% de visibilidade. A gente tem utilização de vídeo em formatos IAB, overlay, pre-roll, entre outros. A gente tem cobertura com seed no Twitter, por exemplo, e controle total da veiculação. No Brasil, a mídia programática está ganhando seu espaço com os novos players e mais publishers que estão cada vez mais aderindo ao novo modelo e acelerando a evolução do método programático. A gente viu bastante disso acontecer este ano e ano que vem isso vai ser ainda maior. Tá? Para efeitos positivos, esse é o cenário ideal de compra de mídia, onde o anunciante une a inteligência da mídia programática com a excelência do branding one-to-one da mídia não programática com formatos especiais e de conteúdo em sites da rede Bluebox. A Bluebox está plugada em várias plataformas de mídia programática, a gente oferece nosso inventário premium e continuamos com a mídia programática que é promissora, customizada e que promove relacionamento entre consumidor e marca, além de ter formatos especiais e de alto impacto. A gente traz com isso, então, com esse cenário ideal, que a gente une volume e espaço premium, a gente traz resultados expressivos com mais engajamento e mais relacionamento entre a marca e o consumidor. Então, o ideal, a mídia programática vai substituir a mídia não programática? Eu acho que não, e na verdade todas as estimativas mostram que não, que na verdade elas são complementares e elas precisam trabalhar juntas em prol do melhor retorno sobre investimento para o anunciante. Então, muito obrigado. Lembre-se sempre que a Bluebox está aqui para ajudar os anunciantes através de soluções inovadoras de tecnologia em segmentação e formatos de publicidade diferenciados, além dos formatos padrão. Se você gostou do conteúdo, ficou interessado em saber mais, fala com a nossa equipe comercial no comercial@bluebox.com, comercial@bluebox.com, e a gente vai poder te ajudar a trabalhar com o melhor dos dois mundos, tanto com a mídia não programática quanto com a mídia programática, combinar as duas coisas para trazer os melhores resultados possíveis para você.